versículo 10. Quem achou diz amém. Amém. Diz a palavra do Senhor: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que preserva a sua espada no sangue. Vou ler novamente. Amém. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que preserva a sua espada no sangue. Amém? Amém. Meus irmãos, o tema desta é não façamos a obra do Senhor relaxadamente, não é isso? Se eu estiver errado, me corrija, viu? É isso aí. Não faça a obra do Senhor relaxadamente ou fraudulosamente, como diz nessa versão aqui que eu acabei de ler. Ou, dentro de uma linguagem mais simples, não faça a obra do Senhor de qualquer jeito. Aleluia. Não faça a obra do Senhor de qualquer forma. Então este é o tema que foi proposto para essa escola bíblica de obreiros. E é um tema bastante importante a ser considerado em nossos dias, porque nós estamos vendo que a geração atual é uma geração marcada justamente pela ausência de compromisso com a obra do Senhor. Eu estava conversando com o pastor lá da nossa igreja, estava dizendo a ele: olha, a geração de hoje, de crentes de hoje, é uma geração muito diferente da nossa geração. Eu não sou tão velho assim, mas eu fiz parte ainda de uma geração anterior a essa, que foi uma geração marcada por uma vida de devoção ao Senhor, por uma vida de empenho, de dedicação na sua obra. Olha, nós tínhamos um tempo onde não gozávamos de muitos recursos, de muita tecnologia, mas nós tínhamos uma vontade muito grande de fazermos a obra do Senhor. Hoje em dia nós temos recursos, nós temos estruturas, nós temos meios, mas não temos justamente o principal, que é a vontade de fazer a obra. Interessante isso, né? A gente tem hoje a internet, a gente tem hoje a tecnologia, né, com as redes sociais e com outros tantos meios disponíveis a nós hoje, mas ainda assim a igreja hoje tem sido mais ineficiente no tocante à sua missão e ao seu propósito de servir ao Senhor. A igreja, ela tem aproveitado esses meios para promover outras coisas e não a causa do Evangelho. E isso mostra o quanto nós não temos levado a sério a obra do Senhor. Porque esta obra é do Senhor. Amém? Amém. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é que nós estamos envolvidos em uma obra que não é nossa. Uma missão que não é nossa. A missão da igreja, na verdade, não é da igreja. A missão, na verdade, é de Deus. Deus, Ele é um Deus missionário. Porque Deus, Ele foi o primeiro a proclamar o Evangelho, quando Ele, ainda lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, ainda ali, logo depois que o homem cai em pecado e sai expulso do jardim do Éden, Deus, Ele próprio, anuncia uma mensagem de esperança e de redenção através daquele que viria da semente da mulher. Então, nós não somos a missão, ou nós não temos a missão como propriedade nossa. A missão, ela começa em Deus e ela acontece por causa de Deus. Então, nós estamos aqui hoje, como Igreja do Senhor, enquanto cooperadores desta missão, a fim de sermos preparados para servir melhor a esse Deus, que é o principal responsável pela Igreja e pela missão que Ele nos confiou. Então a obra é de Deus. Amém? Amém. A obra é de... Entenda isso.
a obra é de Deus. E porque é de Deus, nós precisamos entender a responsabilidade. Nós precisamos entender a importância. Nós precisamos entender a grandiosidade que existe nesta missão, nesta obra que o Senhor nos confiou. Muitas vezes a gente pode pensar o seguinte: não, mas eu faço parte de uma igreja pequena, de uma igreja num bairro de subúrbio, de uma igreja que não é um ministério com tanta expressão assim, né, como outros ministérios já grandes, já bem consolidados. Nada disso importa. O que importa é que você é alguém que Deus chamou para contribuir na sua obra. E a obra de Deus não é algo apenas para a igreja grande, é algo para todos aqueles que entendem que são servos de Deus e entendem o seu dever com o Senhor. Independente do tamanho da igreja que você faça parte, independente do tamanho da congregação, da relevância da denominação, você precisa entender que você é um cooperador na obra do Senhor. O que faz de você um cooperador nesta obra não é o fato de você ser grande ou pequeno, é o fato de você ter responsabilidade com Deus da obra. E com base nesse texto, nós podemos perceber que o profeta Isaías estava chamando a atenção do povo de Deus com relação a esse relaxamento, a essa acomodação que o povo de Israel estava tendo com relação à sua responsabilidade com o Senhor. E ele não estava apenas denunciando o relaxamento, a acomodação do povo. Ele estava também dizendo a este povo que as consequências estavam vindo. Ele estava dizendo que o povo que tinha aquela postura diante do Senhor iria ter consequências da sua irresponsabilidade com a obra de Deus. Isso é muito sério, meu irmão. Mais uma vez, enfatizando a ideia de que a obra é de Deus. E Deus, como Deus da obra, Ele cobra de nós responsabilidade com aquilo que Ele nos confiou a fazer. Se nós não temos responsabilidade com aquilo que Deus nos confiou a fazer, nós vamos sofrer a consequência diante do Senhor da obra. Isso não é uma frase para deixar com medo, com temor. Não é uma frase para deixar, eita, meu Deus, Jesus vai me matar agora. Não, não é para isso. Porque a gente está aqui para trazer uma mensagem que não apenas traga medo ao seu coração, mas que traga principalmente vontade, que lhe traga sede, que lhe traga disposição de se colocar diante do Senhor como um cooperador na sua obra. A gente não veio aqui para espantar você, a gente veio aqui para dizer a você que você tem uma parte nesta obra. E a sua parte Deus deu a você, não deu a ninguém. E essa parte Deus, Ele quer de você a devida responsabilidade e o devido cuidado. Então, Jeremias estava falando ao povo a respeito dessa postura, estava profetizando a respeito desta postura. Na verdade, o profeta Jeremias é um profeta que anuncia a palavra do Senhor em um período muito difícil, em um período onde o povo estava em um nível avançado de desvio da palavra e da vontade de Deus. E em mais um momento onde ele fala sobre essa questão, ele agora está direcionando a sua palavra, a postura do povo para com a obra de Deus. E nesse texto nós podemos extrair alguns ensinos bastante preciosos. Nesse versículo, ao analisá-lo segundo o contexto onde ele está localizado, nós podemos extrair algumas lições muito pertinentes para considerarmos em relação a esta necessidade de termos responsabilidade com a obra de Deus. A
a primeira lição que eu quero que você reflita nesta noite comigo é que para Deus nada menos do que o nosso melhor. Repita comigo. Para Deus, nada menos do que o nosso melhor. Amém? Aí eu faço uma pergunta e a resposta você vai ficar para você. Você tem certeza de que está fazendo o seu melhor para Deus? Estou me esforçando em fazer o melhor. Exato. Então, isso é algo que deve inquietar o nosso coração. Será que de fato nós estamos dedicando o nosso melhor ao Senhor? Nós estamos dedicando o nosso melhor a Deus? Será que de fato nós estamos dando a Deus as primícias do nosso talento, da nossa capacidade, do nosso conhecimento? Ou será que nós estamos tratando a obra de Deus como algo a qual eu só dou aquilo que me sobra? Será que eu estou tratando a obra de Deus com a devida prioridade? Ou será que a obra de Deus está no famoso fim da fila? Primeiro eu vou resolver meu trabalho, primeiro eu vou resolver meus estudos, primeiro eu vou resolver minha família, primeiro eu vou resolver o que eu tiver de resolver. Aí se der, se tiver tempo, se houver ocasião, aí então eu vejo o que é que eu posso fazer na obra de Deus. E hoje a gente está vivendo uma geração que tem tratado a obra de Deus na prática assim. É verdade. Na prática é assim. A gente muitas vezes pode dizer, não, eu amo o Senhor, eu amo a obra do Senhor, eu amo fazer as coisas para Deus, mas na prática, na hora do vamos ver, o nosso testemunho prático denuncia justamente essa nossa postura. Tudo é prioridade, menos as coisas de Deus. É verdade. Porque a gente, quando decide fazer um concurso público, a gente trata esse projeto como uma prioridade de vida. É assim ou não? Tem que parar para estudar, tem que estudar não sei quantas horas, tem que passar não sei quanto tempo revisando, tem que pagar cursinho. Não é assim? A gente faz todo um investimento de tempo, de recursos, de meios, por causa do concurso público. E a obra de Deus? E na hora da obra de Deus? O quanto disso que nós dedicamos para fazer o concurso, nós temos dedicado para a obra do Senhor? Não, mas o concurso é a minha vida, é o meu futuro, é a minha estabilidade. E a obra do Senhor é o que para você? Aleluia! Não é assim, meu irmão? É verdade. Aí a gente diz que ama o Senhor, diz que ama fazer as coisas para Deus, diz que ama estar na obra de Deus, mas a gente fica escolhendo quais dias, quais trabalhos, quais departamentos, quais situações são mais convenientes à minha situação de vida. A gente fica selecionando. Se eu vou no domingo agora, no outro domingo eu já não venho, porque no outro domingo eu tenho outra coisa para fazer. É, gente, a história é essa. Se eu venho no culto hoje, amanhã, eu tive pregando numa igreja, aí um pastor amigo meu disse, rapaz, eu estou preocupado, porque o povo é acostumado a vir no domingo. Quando a gente marca o culto no sábado, no domingo já falta um bocado de gente, porque já vieram no sábado. É assim ou não? É. Só muda o endereço, problema. Não é não? E ele disse a mim, Vicente, eu estou te trazendo hoje, mas eu nem sei se o pessoal vai chegar, porque teve culto ontem e o pessoal já veio ontem. E eu não sei como é que vai ser hoje. Esse pastor, independente de quem vir, a gente vai cultuar, vai adorar o Senhor, a obra do Senhor vai ser feita, o nome do Senhor vai ser glorificado. Não se preocupe. Com relação a isso, não se preocupe. Mas a gente está vivendo numa época onde as pessoas estão tratando a obra de Deus assim. Não precisa estar em todo domingo. Não precisa estar, né, todo final de semana na igreja. Não precisa também. Eu não estou dizendo para que você more na igreja. Mas uma coisa é você
morar na igreja, estar excessivamente na igreja, porque, por um outro lado, tem gente que usa a igreja para fugir das suas responsabilidades com a família, com o trabalho. Olha aí. Vai para a igreja para não ter que ter responsabilidade de cuidar do marido, de cuidar do filho, para não ter responsabilidade de trabalhar, porque está na obra do Senhor, está trabalhando para Jesus. Então, de certa forma, o Senhor vai mandar. Mas, se muitos erram por tratar com negligência a obra do Senhor, muitos também erram por tratar a obra do Senhor de maneira equivocada. Não como uma prioridade, mas como uma rota de fuga da sua responsabilidade cristã. E a obra do Senhor não é algo para que a gente trate com abandono, mas também não é algo para que a gente trate como rota de fuga. Igreja não é lugar para que você venha fugir das suas responsabilidades, porque as responsabilidades foi Deus quem lhe deu. Assuma as suas responsabilidades diante do Senhor e diante dos homens, para que Deus seja glorificado em você e através de você. Há tempo para tudo na nossa vida. O problema é que nós não priorizamos aquilo que é prioridade. A sua prioridade é Deus. Se a sua prioridade é Deus, então trate na prática Deus como prioridade. Quando você levantar de manhã, ore ao Senhor. Quando você estiver no seu dia a dia, no ônibus, esteja em oração. Glória a Deus. Esteja conversando com o Senhor. Aleluia. Leia a Bíblia, não apenas para que você possa bater a meta de ter lido a Bíblia em um ano, mas para que você tenha momentos e experiências com a palavra de Deus. Glória a Deus. Leia a Bíblia de maneira reflexiva, esperando que Deus realmente fale com você. Não leia a Bíblia como se fosse horóscopo. Não leia a Bíblia como se fosse um manual de receita de bolo. Leia a Bíblia como palavra de Deus, esperando que Deus direcione aquela mensagem ao seu coração. Aleluia. Agora a gente diz que trata a Deus como prioridade, mas na prática a gente não dá a devida prioridade ao Senhor. E isso é um problema sério. Porque se você não trata Deus como prioridade, consequentemente você deixa de usufruir o melhor que Deus tem para você. E sabe o que é o melhor de Deus para mim e para a sua vida? Você sabe o que é? Não é casa, carro, casamento, concurso, prosperidade material, fama. O melhor de Deus para a nossa vida, sabe o que é? É a presença dele sempre conosco. Aleluia. A presença de Deus sempre conosco. A relação de intimidade entre o Pai e nós que somos seus filhos. Esse é o melhor de Deus para nós. Só que desde o Antigo Testamento o povo não valorizava isso. O povo buscava outros deuses, o povo buscava outros caminhos. E Deus sempre falando: eu estou aqui. Eu sou o Deus de vocês, o verdadeiro Deus. Eu sou aquele que tem cuidado de vocês. E o povo tateando, procurando em outros lugares, em outras coisas, aquilo que eles só iriam encontrar em Deus. E é isso que tem acontecido com a gente hoje. A gente muitas vezes está na igreja, veja o que eu vou dizer, mas a gente muitas vezes está procurando em outras coisas aquilo que a gente só vai encontrar em Deus. E na igreja, viu? Na igreja. A gente está na igreja, mas está buscando em alguma situação, está buscando em alguém, está buscando em algum momento, em alguma experiência, algo que eu só vou encontrar em Deus. E isso mostra o quanto nós não levamos a sério o fato de Deus ser prioridade na nossa vida. Quando Jesus entra no templo lá em Jerusalém,
e ele vê o comércio que estava acontecendo lá no templo, Jesus, ele fica indignado e acontece aquela confusão em que Jesus expulsa os mercadores do templo, os repreendendo, dizendo que a casa do seu pai era casa de oração. As pessoas naquele tempo estavam fazendo da casa de Deus um ambiente para comércio, para lucro, para venda, um ambiente completamente fora do seu propósito original. E Jesus, os repreendendo daquela maneira, Jesus, ele vai chamar a atenção do povo a verdadeira e única razão pela qual eles deviam estar se reunindo ali. Você não tem que estar se reunindo aqui para fazer comércio, para fazer festa, para fazer essas coisas, não. Você tem que se reunir aqui para buscar o Senhor, para buscar a presença de Deus, para buscar a face do Senhor. A prioridade não é a festa, a prioridade não é aquilo que vai ter, o que não vai ter, a prioridade não é a comida, a prioridade não é nada disso, a prioridade é a presença de Deus. Nós devemos nos reunir aqui com a prioridade de buscarmos a presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque se você não tiver isso como prioridade, você não vai fazer a obra de Deus como deve ser feita. Porque como a gente vai fazer a obra de Deus sem ter intimidade com Deus? Está entendendo? Então, enquanto eu não entender que para Deus eu devo dar sempre o meu melhor e tratá-lo como prioridade, eu não vou ter o devido discernimento com relação à sua obra e a como eu devo tratá-la. E voltando ao texto que eu falei, a citação do texto de Jesus no templo, Jesus ele fala aquilo também porque era uma tradição muito comum entre os judeus. Todas as vezes que eles vinham apresentar suas ofertas ao Senhor em sacrifício, em especial o cordeiro, né? Cordeiro que era trazido para ofertar ao Senhor, não era qualquer cordeiro. Era um cordeiro perfeito e um cordeiro que era separado desde o nascimento para ser trazido ao Senhor. Aquele cordeiro, desde o seu nascimento, ele era separado e ele era cuidado separadamente para o Senhor. Veja, ele era separado e tratado de uma maneira diferenciada, porque aquele cordeiro era o cordeiro de Deus, era a oferta de Deus, era aquilo que Deus queria receber, era aquilo que estava dentro das qualificações que o próprio Deus determinou para que o oferecesse. Então, ali ele tratava durante todos aqueles anos, até o tempo determinado, até o tempo que estava segundo a orientação da lei, que era o momento de trazer aquele cordeiro. Então aquele cordeiro era oferecido ao Senhor em sacrifício. Sabe o que é isso, meu irmão? Isso não é apenas prioridade, mas é também constância em oferecer o melhor a Deus. Porque prioridade também deve levar em consideração a nossa constância. Deus não deve ser prioridade só hoje, agora, quando Ele está aqui. Deus deve ser prioridade antes, durante e depois daqui. Glória a Deus. Constância. Não, aqui eu vou dar o meu melhor para Jesus, vou cantar o meu melhor, vou pregar o meu melhor, vou fazer o meu melhor. Mas não adianta você ter essa mentalidade agora, aqui, e você não ter essa mentalidade depois que você sair daqui. Ou você não ter essa mentalidade até mesmo antes de chegar aqui. Porque quando a gente tem uma prioridade com Deus, a gente entende que isso deve ser algo vivido todos os dias, o dia todo. Eu não devo dar o meu melhor a Deus somente aqui. Eu devo dar o meu melhor a Deus em tudo que eu faço e em tudo que eu sou. Por isso que para Deus, nada menos
do que o nosso melhor. Mas Vicente, o meu melhor é tão pouquinho, não interessa. Deus sabe qual é o melhor de cada um. Deus conhece o melhor de cada um. O seu melhor pode não ser o meu melhor, mas é o melhor que Deus quer de você. O seu melhor pode não ser o melhor do pastor Anderson, mas é o melhor que Deus quer de você. O importante é nós darmos o nosso melhor a Deus. E darmos o nosso melhor a Deus sempre. Glória a Deus. Porque sempre recebemos de Deus o seu melhor. Glória a Deus. Então, para Deus, nada menos do que o nosso melhor. Mas Vicente, eu estou assim, passando por uma fase tão difícil. Deus te conhece, meu irmão. Deus conhece você. Muito melhor do que eu. E muito melhor do que muita gente aqui. Deus conhece você. Eu gosto de lembrar da carta à igreja de Filadélfia, onde o Senhor, através do seu servo João, diz à igreja que conhece as obras daquela igreja, colocou uma porta aberta diante daquela igreja, e porta ali significa acesso. Quando Deus fala, coloquei uma porta aberta diante de vocês, é como se Deus estivesse dizendo, vocês têm livre acesso a mim. Vocês, a hora que quiserem, vocês podem chegar diante de mim. A porta está aberta. Vocês têm um livre acesso. Vocês não têm burocracia nenhuma. Não precisa preencher formulário. Não precisa falar com o secretário, com o assessor. Não. A hora que vocês quiserem chegarem a mim, vocês têm a porta aberta. E Deus está dizendo naquela igreja, olha, eu conheço vocês. Por conhecer vocês, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta, ou seja, eu liberei um acesso a vocês. Eu liberei um acesso para que vocês tivessem sempre contato comigo. E Deus ainda diz, eu sei que mesmo com pouca força. Veja o que é que Deus está dizendo naquela igreja. Eu conheço vocês. E sei que muitas vezes vocês estavam fracos, vocês estavam cansados, vocês estavam desgastados, vocês estavam quebrados. Eu sei que muitas vezes vocês estavam à beira de desistir. Eu sei que vocês muitas vezes estavam no extremo, no limite. Mas mesmo assim, mesmo com pouca força, vocês não negaram o meu nome. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. O importante não é nós estarmos fortes ou fracos. O importante é não negarmos o nome de Jesus. Quando a gente não nega o nome de Jesus, mesmo com pouca força, nós somos capazes de dar o nosso melhor a Deus. Quando nós não negamos o nome de Jesus, mesmo com pouca força, nós somos capazes de entregar a Deus algo agradável a Ele. Porque nós entregamos não por causa da nossa força, mas por causa de Jesus. Então, para Deus, nada menos do que o nosso melhor. Não faça a obra de Deus relaxadamente. Primeiro, porque a obra é de Deus. E para Deus, nada menos do que o melhor. Você não pode esquecer disso. Não relaxe com relação ao serviço que você tem oferecido ao Senhor. Não relaxe com relação à vida que você tem buscado viver diante do Senhor. Porque para Deus nada menos do que o melhor. Nesse processo você vai acertar, você vai errar. Nesse processo você vai passar por momentos difíceis. Você vai passar por momentos de luta. Mas ainda assim não abaixe a guarda. Não relaxe. Não se acomode às circunstâncias
circunstâncias, porque você é um servo de Deus e Deus espera de você nada menos do que o melhor. Aleluia. Glória a Deus. Nada Glória a menos Deus. do que o melhor. É o melhor. Ou você dá o seu melhor a Deus, não é melhor que você não dê nada. É. Um dia, eu liderando um grupo de jovens lá atrás, e chamei um jovem a atenção, e ele dizendo: não, mas eu não faço nada para você não, eu faço para Deus. Ele disse: por isso mesmo que eu estou te chamando a atenção. Não é porque é para mim, é porque é para Deus. E para Deus, não é do seu jeito, nem do meu jeito. Para Deus, é do jeito de Deus. Glória a Deus. Não, eu vou fazer porque não. É do jeito de Deus. É justamente o outro ponto que eu vou tratar aqui. Primeiro ponto, não devemos relaxar com relação à obra que temos feito para o Senhor, porque estamos servindo ao Deus da obra, ao dono da obra, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, e espera de nós o nosso melhor sempre. E um outro ponto é que Deus não aceita qualquer coisa feita de qualquer jeito. Nesse contexto onde Jeremias profetizou, o povo achava que só o fato de cumprir o seu compromisso religioso, cerimonial, era suficiente. O povo achava que somente pelo fato de ir ao templo, oferecer sacrifício, cumprir o seu protocolo de cerimônias, de tradição, o povo achava que isso por si só era o suficiente. Mas o Senhor levanta o seu servo Jeremias, como levantou outros profetas, para dizer ao povo que não era o suficiente apenas eles cumprirem as suas obrigações com Deus. Deus não queria gente simplesmente para cumprir a obrigação. Deus queria gente disponível a fazer as coisas do jeito de Deus, no tempo de Deus e no lugar que Deus determinou para fazer. Aleluia. Não basta apenas você se mostrar disposto ou disponível. Se você não entender que o que você faz tem que estar dentro do protocolo que Deus determinou em sua palavra, então o que você está fazendo para Deus não está servindo de nada. Como eu vou saber se o que eu estou fazendo para Deus realmente tem sido algo que agrada a Deus, que está diante de Deus sendo visto de uma maneira positiva? Deus nos deu a sua palavra e Deus nos deu o seu Espírito para nos mostrar o que e como devemos fazer. Deus não precisa nos dar mais nada, porque Ele nos deu a sua palavra e o seu Espírito. Glória. Quando Jesus foi assunto aos céus, Jesus não disse: pronto, eu vou me embora, agora está com vocês. Vocês agora têm total liberdade para fazer do jeito que vocês acharem melhor, para fazer do jeito que vocês entenderem que deve ser feito. Foi isso que Jesus disse? Foi isso? Não. Quando Jesus disse: ide por todo mundo, fazei a obra do jeito de vocês. Faça a obra. Olha, eu tive com vocês durante 3 anos, ainda passei mais alguns dias, mas não tem problema não. Vocês agora estão livres, agora é por vocês. Foi isso que Jesus disse? Na grande comissão de Mateus ele disse: ide por todo mundo. Ele foi específico: fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar o quê? Aleluia. Ensinando a guardar o quê? A palavra de quem? De Jesus. É como se Jesus tivesse dito a eles: olha, eu estou indo, mas não mudou nada. Aleluia. Glória a Deus. O discurso é o mesmo, a obra é a mesma, a missão é a mesma, a diferença é que quem vai estar na frente é vocês. Mas o que vocês vão fazer é a mesma coisa que eu fiz. Aleluia. O que vocês vão pregar é a mesma coisa
aqui eu preguei. Mas Jesus, e se a gente quiser dar uma mexida? Não. Ensine a guardar aquilo que eu dei a vocês. Aleluia. Esse é o fundamento. Essa é a obra. Não, Senhor, mas veja, a gente tem que modernizar. Não tem modernidade certa. O projeto é esse aqui, olha. O projeto é esse. Ensine-os a andar por aqui. Andem por aqui e ensine-os a andar por aqui. Glória a Deus. Quando Josué foi assumir o lugar de Moisés, o Senhor poderia ter dito a ele ali, olha, agora como você, Josué, é diferente de Moisés, então agora você, né, dê o seu jeitinho, né, coloque aí sua forma de trabalhar e conduz o povo. Não. Deus diz, olha, seja forte e corajoso. Medita na minha palavra de dia e de noite. Medita na minha palavra de dia e de noite. Sabe o que é que Deus está dizendo a Josué? Josué, não é do seu jeito, não é do jeito de ninguém, é do meu jeito. Se você quiser saber, Josué, como faz a minha obra, você tem que me perguntar. Não é perguntar A, B, A. Não, mas tem fulano ali, fulano é o irmão, né, da revelação. Pergunte ao Senhor da obra. Glória a Deus. Você tem acesso a Ele. Você, na hora que quiser, dobra o seu joelho e diz, Senhor, eu estou aqui. Eu quero te servir. Eu quero fazer a tua obra. Mas eu não quero fazer da minha forma. Eu não quero fazer do meu jeito. Eu quero fazer para ti, do teu jeito, como tu queres. Como é que eu faço? Glória a Deus. E Deus mostra. E Deus fala. É. E Deus diz. Faça assim, vá por aqui, vá por lá, fala com fulano. Olha, esse crânio já está esperando, você vai conversar com ele. É assim ou não? Você crê que Deus faz assim ou não? Sim. Deus faz assim. Jesus chegou para os discípulos e disse, olha, para realizar a última ceia, vão lá fora, vai aparecer um homem com um cântaro. Algo difícil de ver. Porque era mais comum as mulheres andarem com cântaro. Mas Jesus não disse o nome do homem. Foi isso? Jesus só disse, vão lá fora, vai aparecer um homem com um cântaro. Vocês vão seguir ele, e aonde eles entrar, vocês vão bater lá, e vai ser lá que a gente vai fazer a ceia. Já vai estar tudo organizado lá. Aí eles foram, e agora? Como é que a gente vai fazer para ver um homem com cântaro? Daqui a pouco passa quem? Passa quem? Um homem com cântaro. Aí eles disseram, eita, vamos lá. Aí foram-se embora, o homem na frente e eles atrás. Quando chegaram na casa aonde o homem entrou e bateram na porta, disseram, olha, a gente veio aqui porque o mestre... Não, tudo bem, já está tudo pronto, já está tudo preparado. O mestre mandou a gente aqui para ver. Não precisa ver mais nada, já está tudo pronto. Tá, o espaço está pronto, está tudo pronto. Agora só é sentar, cear e dar glória para Jesus. O problema da gente, além de não tratar Deus como prioridade, é querer fazer as coisas de Deus do nosso jeito. É Deus. Não é assim? Não, porque olha, eu vi um negócio na internet. Eu vi, né? Porque a internet hoje, né, com seus influencers. Rapaz, eu vi pastor fulano, eu vi na igreja de Cicrano, eu vi, olha meu irmão, ele fez um negócio lá, que a igreja ficou daquele jeito, e Jesus fez assim, batizou e falou, e aí, bora fazer, vamos fazer. Mas como é que a gente vai fazer? Não, a gente dá um jeito, a gente muda, pinta, né, mexe, vai pra lá, vai pra cá. Aí consegue fazer e o negócio não dá certo. Rapaz, o que foi que aconteceu? Será que foi a tinta que a gente errou? Será que foi aquilo que a gente trocou, né? Trocou o púlpito. Eu acho que a gente devia ter trocado o púlpito por um tonel. Eu acho que a gente devia ter feito uma decoração diferente, alguma coisa assim. Não é assim ou não? A gente pensa que o problema está em alguma questão estética, em alguma questão voltada ao ambiente.
A gente acha muitas vezes que é o ambiente ou que é determinadas pessoas que vão fazer a diferença que só o Senhor faz. A gente vai na internet procurar moda, procurar aquilo que está na moda, aquilo que está na tendência do momento, para a gente trazer para a nossa igreja. Mas a gente não passa mais 5 minutos de joelho orando, perguntando ao Senhor: Senhor, como o Senhor quer que a gente faça a sua obra? Glória a Deus. Não passa 5 minutos mais orando. Não passa um momento sequer conversando com Deus, dizendo: Senhor, a gente está aqui, estamos na porta, estamos batendo, Senhor. A gente precisa ouvir a Tua voz, a gente precisa que o Espírito Santo nos direcione. A gente precisa andar segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Fala para a Tua igreja. Qual a igreja que está fazendo isso? Pouquíssimas. A maioria agora está replicando modelos, replicando tendências, replicando moda. Não, eu acho que o problema da nossa igreja é porque a nossa igreja tem um templo assim, a gente tem que fazer um templo assim. O problema da igreja é porque o pastor está usando terno e gravata, e esse negócio de terno e gravata é retrógrado. O pastor agora tem que usar camisa florida, calça jeans. O pastor agora tem que ter o cabelo cheio de dread. O pastor não, tudo não, tem que botar uma mesinha, tem que botar um, né? O pastor agora tem que andar feito um palestrante, para um lado e para o outro, fazendo e acontecendo, ensinando dinâmica, fazendo, né, movimento de terapia de grupo. É assim ou não? É assim, tá, meu irmão? Aonde está Deus nesse negócio? Não, mas a igreja está crescendo. Crescendo rápido. Tem igrejas que começaram um dia desses, já está com congregação em Orlando, nos Estados Unidos. Mas, meu irmão, isso não quer dizer nada diante de Deus. Porque Deus, Ele não é influenciado por métodos ou por quantidades reunidas em lugares. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não resiste a um espírito contrito e a um coração quebrantado. Não pense que Deus olha diferente para essas mega igrejas do que Ele olha para vocês aqui, não. Pense não. Muitas vezes é mais fácil Deus se fazer presente numa igreja assim do que numa mega igreja. É mais fácil você sentir a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus falar com você numa igreja assim, do que numa igreja super estruturada. Porque essas igrejas super estruturadas, elas querem produzir uma experiência mística. Aqui nós estamos pregando o Evangelho, crendo que é o Espírito de Deus que vai direcionar esta palavra. Glória a Deus. Aqui eu não estou preocupado em fazer você sentir nada. Eu estou preocupado em anunciar a palavra e confio que esta palavra, ela vai fazer o efeito que tem que fazer na tua vida. Deus me ensinou a trabalhar assim. Deus não me ensinou a trabalhar de outro jeito. Deus não me ensinou a trabalhar com motivação. Não, vamos lá, você tem um valor, né? Você é mais raro que o ouro por um piofito. Deus não me ensinou a trabalhar assim. Tem gente que trabalha assim. Deus não me ensinou a trabalhar assim. O que Deus me ensinou a trabalhar foi pela palavra, ensinando a palavra, pregando a palavra, falando a palavra e dizendo à igreja que ainda pela palavra o Senhor transforma a realidade. Aleluia. Pela palavra. Glória a Deus. Glória. É pela palavra. Glória a Deus. É por aqui que a gente tem que andar, meu irmão. Não é por moda de YouTube, não. Não é porque a igreja, as igrejas daqui estão tudo fazendo. Deixa as igrejas fazer. A vontade de Deus, ela é direcionada de maneira particular, de maneira pessoal. O que Deus tem na minha vida, Deus não tem na vida do pastor Anderson. E vice-versa. Porque Deus trabalha de maneira pessoal. Deus trabalha de maneira direcionada. O que Deus tem na vida desta igreja é algo que Deus tem na vida desta igreja. Como Deus trabalha na vida desta igreja, é o trabalhar de Deus na vida desta igreja. Você não vai ver algo igual ao que Deus faz nesta igreja em qualquer outra igreja.
Porque Deus não trabalha com fabricação em série. Deus trabalha com algo exclusivo, original. Glória a Deus. Deus não trabalha fazendo cópias, replicando modelos, não. Deus trabalha segundo o poder da sua palavra e a orientação do seu Espírito Santo. É a partir daqui que o mover de Deus acontece. A gente quer fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes a gente não leva em consideração essa verdade. Não adianta eu me mostrar disponível, não adianta eu querer fazer as coisas acontecerem, se é Deus quem faz as coisas acontecer. Quem faz as coisas acontecer na igreja é quem? É o pastor? É o dirigente? É Deus. E Deus faz as coisas acontecer por quê? Pela sua palavra. É pela palavra que Deus faz acontecer. E Deus não falha. Quando Ele resolve fazer algo, Ele faz e acabou-se. No Antigo Testamento, quando Deus queria descer na presença do seu povo, Ele avisava através de Moisés, dizia: olha, diga a Arão que prepare os sacrifícios, que prepare o povo, porque hoje me convém descer no meio deles, me fazer presente no meio deles. Não era o povo que ficava, adulando Deus para descer. Era Deus que decidia: hoje eu vou descer. Aleluia. Hoje eu estarei com o meu povo. Hoje eu vou estar com eles. Hoje eu vou me fazer presente no meio deles. E quando a graça, a glória do Senhor descia, Glória a Deus. não descia porque o povo era bonito, ou porque o povo era eficaz, ou porque o povo tinha muitos talentos. Descia porque o Senhor decidiu, por graça e misericórdia, se fazer presente no meio do seu povo. Glória a Deus. Salomão, quando foi inaugurar o templo, olha meu irmão, um templo. Quando ele foi inaugurar o templo, ele orou a Deus e disse: Senhor, eu sei que nem os céus, e nem os céus dos céus podem conter a tua presença, quanto mais essa casinha que eu vi. Nem os céus dos céus, sabe o que é isso? Além dos céus, os céus dos céus podem conter a tua presença. Quanto mais essa casinha que eu vi, essa caixa de foto. Glória a Deus. Ô meu irmão, e a gente fica achando que a gente vai impressionar Deus com os nossos projetos, com as nossas inovações. Deus quer, meu irmão, espírito contrito e corações quebrantados. Deus não quer gente com novidade. Deus quer gente com disposição para ouvir a sua palavra e obedecer a sua orientação. Deus não quer ninguém com ideia nova. Olha, Senhor, eu descobri isso. Deus não precisa da sua ajuda para fazer a obra dele crescer. Aleluia. Paulo vai dizer que nem o que planta, nem o que rega alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento à obra do Senhor. Glória a Deus. É Deus. E em terceiro lugar, nós vimos que não devemos relaxar com relação à obra de Deus, porque a obra é de Deus. E por ser de Deus, deve ser tratada com a devida prioridade. Vimos também que Deus não aceita algo feito de qualquer modo, nem de qualquer jeito. Também, meus irmãos, as nossas obras devem manifestar o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Cristo é Senhor da sua vida? Glória. É? Glória. É ou não? Aleluia. Amém? Amém. Se Cristo é Senhor da tua vida, então o que você faz para Ele tem que mostrar Ele em você. Glória a Deus. Se Ele é Senhor da tua vida, o que você faz, Cristo tem que aparecer. Glória a Deus. Se você aparece demais, se você se enaltece demais, ou é enaltecido demais, Cristo não apareceu. Mas que eu diminua, ou melhor dizendo, desapareça, e que Cristo
que o senhorio de Cristo sobre a minha vida Aleluia. seja visto por todos aqueles que estão ao meu redor. Eu não tenho que receber parabéns ou glórias por aquilo de bom que eu faço. Porque já dizia João Calvino, tudo de bom que eu faço é a graça de Deus sobre a minha vida. E tudo de ruim que eu faço sou eu mesmo. Então tudo de bom que você é capaz de fazer não é você, mas é Deus na sua vida. Glória a Jesus. É Jesus na sua vida. Aleluia. Tudo de bom que você é capaz de fazer, grande ou pequeno, é Jesus. Glória a Deus. Glória. Tudo aquilo Glória para Jesus. que traz algum benefício para você ou para alguém, é Jesus usando você, é Jesus levantando você, é Jesus fazendo-se conhecido através de você, é Jesus na sua vida que faz com que as coisas aconteçam para a glória do nome dele. Então devemos nos manter firmes e constantes na obra do Senhor, entendendo que esta obra é de Deus. Devemos entender que não podemos agradar a Deus ou fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, porque Deus não é obrigado a aceitar as coisas de qualquer jeito. É Deus. Esse negócio de, não, eu não sei fazer, mas é para Jesus, né? Ele sabe de tudo. Ele sabe, você também sabe. Oh, glória. Ele sabe, você sabe também. Então, se existe alguma coisa que você sabe que você não tem tanta habilidade para fazer, mas você ainda assim, por alguma circunstância, insiste em fazer e sabe que vai dar errado, você está consciente com relação àquele erro. Glória a Deus. Por isso que você deve pedir a Deus que use a sua vida naquilo que Ele te deu. Glória a Deus. Porque não existe ministério apenas para cantar e pregar. É. Existe ministério também para servir, para orar, para auxiliar. Glória. Existe ministério para acompanhar. Existe ministério para dar suporte aqui, como os meninos estão fazendo na mídia. Isso também é uma forma de você usar os seus talentos, os talentos que Deus lhe deu, para a glória do nome dele. Não brigue porque você quer cantar ou você quer pregar, mas você não tem condição. Deus te chamou para algo tão importante quanto... Glória a Jesus. Deus chamou você para algo tão importante quanto cantar e pregar. É. Se você não canta ou você não prega, é porque existe um chamado específico, especial para a tua vida. Glória a Deus. E qual é esse chamado? Eu não sei, mas Jesus te mostra. Eu não sei, mas se você perguntar a Jesus, Ele vai dizer a você aonde Ele quer usar você, aonde Ele quer fazer de você um instrumento de bênção, aonde você vai se encaixar perfeitamente na obra que Ele te chamou para fazer. Pode ter certeza disso. E nesse encaixe, Cristo, Ele vai resplandecer sobre a sua vida. Porque uma coisa que Cristo tinha era autoconsciência com relação ao propósito que Ele estava ali para cumprir. Maria disse a Ele, Senhor, olha, está faltando o vinho acabou. Ele disse, o que tenho eu contigo, mulher? Sabe o que foi que ele disse à mãe? Eu não vim para resolver esse tipo de problema. Ainda que ele tenha resolvido, mas ele disse à mãe, eu não vim para resolver isso, meu ministério não tem a ver com isso. Quando os discípulos foram enviados a expulsar demônios, a manifestar um pouquinho do poder de Cristo na vida deles, eles voltaram animados, né, se sentindo poderosos, se sentindo os super-homens. Aí Jesus disse a ele, não se alegrem por causa disso, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Glória a Deus. No fim das contas é isso que importa. No fim das contas, o que importa não é aquilo de grandioso que você pode fazer, mas é até que ponto você está disposto a obedecer, a se sujeitar e a ser usado verdadeiramente por Deus. Porque a obra do Senhor, ela só vai encerrar quando Jesus vier buscar a sua igreja. Glória a Deus. Até lá, há trabalho pronto para ti cristão. Glória.
Não, mas aqui já tem muita gente, mas tem espaço para você. Tem muita gente, mas pode ter certeza que nunca vai ter gente suficiente, porque senão você estava aqui. Glória! Se você está aqui, é porque existe um lugar para que você possa contribuir nesta obra. Existe um lugar para que você possa contribuir, somar e construir nesta obra. Porque se você está sobrando, Deus vai lhe levar para um outro lugar onde você possa somar lá. Glória a Deus. Mas se você está aqui, é porque Deus quer você aqui, no lugar que Ele tem para você, fazendo o que Ele quer que você faça para a glória do seu nome. E esta palavra eu deixo para encerrar o meu estudo nesta noite. Em resumo, não relaxe na obra de Deus, porque a obra é de Deus. Porque Ele não te chamou para fazer a obra dele de qualquer jeito. E porque a forma com a qual você trata a obra do Senhor revela o senhorio de Cristo na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe essa igreja. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nada menos que um melhor. Que a gente possa entender que a gente tem que dar o melhor para o Senhor, para a glória de Deus. Alguma dúvida, irmãos? Todos estão satisfeitos em nome de Jesus com a palestra em relação ao assunto? Se tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, a gente passa para o professor Vicente. Alguém com alguma dúvida? Graças a Deus, os irmãos foram bem esclarecidos. Então vocês estão diante do Senhor como pessoas indesculpáveis. Agora o chicote estrala, né, irmão? E todo mundo aqui foi esclarecido em relação a esse ponto. Então a gente diante do Senhor está indesculpável. Que a gente possa dar o melhor para Deus a cada dia. E tem um texto que diz: quando a gente for fazer as coisas para alguém, que a gente não veja aquela pessoa, que a gente veja o Senhor. Que a gente faça para aquela pessoa como a gente fizesse para o Senhor. Glória a Deus. Quando a gente tem essa mentalidade, não é? Lá em casa eu tenho um costume de conversar com a minha esposa. Uma vez ela me perguntou, a gente foi comprar algo para a igreja, professor. Aí ela disse, tem esse e tem esse. Aí eu disse a ela, qual que a gente compra para lá para casa? Ela disse esse. Então a gente vai comprar como se estivesse comprando pra gente. Amém. E a gente às vezes quer dar ovelha manca, né, irmão? Tem a primícia, a gente pega o macarrão com a mais barato, mas sendo que pra gente a gente quer o melhor. Então a gente tem que dar o melhor para o Senhor. Aleluia! É nas pequenas coisas que revelam a nossa intenção, não é? A nossa motivação. Então faça o melhor, mesmo que sejam pequenas coisas, mas faça o melhor para Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do professor Vicente, esse servo do Senhor. A gente tem aprendido muito, a gente vai lhe apegar muito ainda, em nome de Jesus, para que a gente possa fazer a obra do Senhor a cada dia. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos. A gente sabe que no morro está típico, né, irmãos? No morro está típico, esse ano está diferente, né? Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. Saiba que não existe nada mais satisfatório para um pastor de ver uma igreja dedicada, uma igreja compromissada com a palavra de Deus. Vocês poderiam dizer que estava perigoso, estava muito agitado, mas eu vejo que mesmo nessa intensidade do carnaval aqui no morro, então, e também nos outros bairros, foi difícil para eu chegar aqui, ruas interditadas. Quando é um trabalho para a igreja, é uma burocracia para ser feito, mas essas pessoas, irmãos, não é? Quando é para o mundo, é um negócio facilitado, né? Mas eu fico feliz de ter vocês aqui, de receber essa proporção. A gente sabe, né, professor, que a cada dia, quando é relacionado ao ensino, em vez da igreja motivar para dar, diminui, não é? Mas graças a Deus, a gente tem nessa caminhada aí há um bom tempo. Quem vê assim agora, nem imagina o quanto foi difícil, e é difícil a gente manter, como o professor falou, o sistema ele fica querendo lhe puxar, não é? Para que você se adeque, mas
a gente se adequa à palavra de Deus e não à metodologia humana, porque a obra que dá o crescimento é o Senhor. Também estou surpreso, no modo positivo, de ter aí meu amigo pastor Leandro Miguel, juntamente com a sua esposa, diaconisa Rafaela, está aqui conosco. Ele será o palestrante de quinta-feira, não é? Também eu convido para fazer a oração, agradecendo ao Senhor pelo culto, e o evangelista William empresta a bênção dos apóstolos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Meus irmãos, saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém! Louvamos a Deus por esta noite, conforme o nosso querido pastor Lúcio falou. Nós saímos daqui bastante satisfeitos por tudo que o servo do Senhor nos ministrou segundo a vontade de Deus. Eu particularmente fiz questão de trazer meu caderninho ali, fiz as minhas anotações e confesso, professor, ficou difícil para quinta-feira para mim. Mas que Jesus nos ajude, irmãos, a oferecer o nosso melhor para Ele. Bem, quantos mais necessitam de oração? Querido Deus, eterno Pai, diante da Tua presença, Jesus querido, nós queremos Te bendizer, nós queremos Te louvar, nós queremos Te render graça, Senhor, por esta noite especial que o Senhor preparou para nós estarmos na Tua presença. Aleluia! Obrigado, Senhor, por este alimento que o Senhor proporcionou para as nossas vidas. Obrigado pela vida do Teu servo, Senhor, que foi enviado como instrumento usado em Tuas mãos, para nos dar direcionamento, Senhor, para nos mostrar o caminho que Tu queres para a Tua igreja. Pai, que esta palavra ela fique gravada não só na nossa mente, mas que ela esteja gravada no nosso coração. Aleluia. Que ao sair, Senhor, por essas portas deste templo, que ao chegar na nossa casa, que ao deitar a nossa cabeça no travesseiro, esta palavra possa nos incomodar, Senhor, a ponto de nós não nos esquecermos dela, Senhor, durante todo este ano, durante toda a nossa vida. Pai, que assim como o salmista Davi, Senhor, expressou, dizendo: eu guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, que assim seja nesta noite com as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, assim como os discípulos, a guardar a Tua palavra, que nós possamos ter prazer na Tua palavra, que nós possamos nos deleitar sobre a Tua palavra, e que a Tua palavra seja bússola para as nossas vidas diante deste mundo tenebroso. Pai, nesta noite, Senhor, muito obrigado pela vida de cada servo Teu que aqui está. Senhor, muitos poderiam estar aqui nesta noite, mas não escolheram a melhor parte. Mas nós damos graças ao Senhor que teve misericórdia das nossas vidas e nos concedeu esta rica oportunidade de estar em Tua casa, pois o salmista disse que vale mais um dia nos Teus atos, Senhor, do que 1000 anos lá fora. Aleluia. Senhor, veja, Senhor, esta comunidade, Senhor, que o Senhor use esta igreja, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, Senhor, para saquear o inferno e povoar o céu. Que o Senhor dê estratégia, que o Senhor dê visão a esse ministério, que o Senhor atenda, Senhor, desta casa, que o Senhor envie almas, Senhor, para este lugar. Senhor, continua abençoando o Senhor, pastor Anderson, continua abençoando o evangelista William, continua abençoando toda a liderança desta igreja. Senhor, leva para os nossos lares, debaixo da Tua paz, debaixo da Tua proteção. E assim como o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos guarde, Senhor, na nossa volta, em nome de Jesus. É isso que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém! Glória a Deus, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém! Assim como oriente o nosso pastor, estira a Tua mão santa, e o amor de Deus, e a graça do nosso Senhor Jesus, e a divina comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com você, com a sua família, comigo hoje, para todo sempre. A igreja diz: amém! Mas com a igreja